senhores, convidamos ao palco o presidente do IASP, Dr. Diogo Leonardo Machado de Mello, e o nosso palestrante convidado, o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Eduardo Loureiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar os presidentes do Instituto dos Advogados de São Paulo, presidente Rui Celso Reale Fargoso, José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, Renato de Mello Jorge Silveira. Queria agradecer muito a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, aqui representada pelo diretor tesoureiro Alexandre Sá Domingues. Queria muito agradecer a advocacia e a academia, aqui representada pelo sempre presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, nosso conselheiro e associado remido do IASP, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, nossa grande professora, Prêmio Barão de Ramalho, professora Maria Helena Diniz. Um cumprimento muito especial à minha presidente da Comissão de Reforma do Código Civil, professora Judite Martins Costa. Cumprimentar também efusivamente o professor Miguel Reale Júnior, que tem feito um trabalho magnífico no Instituto dos Advogados de São Paulo, na Comissão de Estudos sobre a Reforma do Supremo Tribunal Federal. Queria agradecer a presença do associado honorário, vice-presidente do Conselho Superior da Fiesp, Dr. Fábio Prieto, Dr. Rodrigo Jorge Moraes, presidente do Movimento de Defesa da Advocacia. Queria agradecer a magistratura aqui presente, nas pessoas da Corregedora Geral, doutora Silvia Rocha, presidente do Tribunal de Justiça Militar, doutor Silvio Oyama. Queria agradecer muito a presença dos presidentes eleitos da Seção de Direito Privado, doutor Roberto Macraken, doutora Luciana Almeida Prado Bresciani, e o doutor Roberto Solimene, que aqui nos prestigiam. Cumprimentar também, representando o Tribunal Regional Eleitoral, doutora Cláudia Fanucchi, doutora Laura de Matos Almeida, representando a Pamages. Queria agradecer muito a presença do doutor Ivan Agostinho, subprocurador, representante do Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Agradecer também a presença da nossa Procuradora-Geral, parceira do Instituto, doutora Inês Coimbra, que aqui nos prestigia. Secretária Municipal da Justiça de São Paulo, doutor André Lemos Jorge. Gostaria de agradecer também ao nosso diretor jurídico da FEBRABAN, doutor Luiz Vicente Chiara, doutor Eduardo Tuma. Queria agradecer também o apoio da minha diretoria, queridos associados, queridas associadas. É com especial honra que o Instituto dos Advogados de São Paulo abre o ciclo de reuniões almoço de 2026. E aqui prestando uma homenagem ao seu primeiro convidado do ano, em um gesto que, ao mesmo tempo, para nós, não é apenas institucional, mas também simbólico e profundamente humano. Esse almoço inaugura um ano em que o IASP, e aqui eu gostaria de fazer um destaque muito especial a todos que aqui estão, o IASP reafirma, de modo claro e responsável,
o seu papel institucional e histórico em defesa da República. Em 2026, o IASP assumirá o protagonismo da defesa da emenda constitucional da transparência, com a inclusão expressa no artigo 37 da Constituição Federal, ao lado da legalidade constitucional, da moralidade administrativa e da ética pública. Esse percurso institucional se consolida pela campanha pelos princípios da República, que orientará a atuação do IASP ao longo de todo o ano. E permitam-me aqui registrar brevemente, desde logo, a frase que sintetiza esse compromisso. Não há democracia e Estado de Direito sem ética pública, nem Estado de Direito sem legalidade constitucional e, mais do que tudo, moralidade administrativa. O segundo ponto desta homenagem é igualmente carregado de significado. O IASP e o Tribunal de Justiça de São Paulo compartilham uma parceria de 151 anos. Uma parceria de diálogo e construção institucional. Aliás, como vocês viram, amanhã, 3 de fevereiro, o Tribunal completa o seu aniversário de 152 anos. E aqui aproveitamos para celebrá-lo. E ao aceitar esse convite do IASP para falar da advocacia, aqui eu gostaria de frisar, antes mesmo da abertura do ano judiciário, Vossa Excelência, desembargador Francisco Loureiro, pratica um verdadeiro ato de fidalguia institucional. Um gesto que simboliza respeito mútuo, abertura ao diálogo e reconhecimento da advocacia como função essencial à justiça. E não é por acaso que o tema escolhido para essa reflexão, essa palestra, é tão emblemático. Dr. Francisco Loureiro escolheu uma reflexão trazida por Calamandrei, uma reflexão que completou 90 anos. Como deve ser a relação entre magistratura e advocacia? A escolha dessa temática, na abertura do ano judiciário e no âmbito do IASP, é em si uma importante mensagem. A de que o diálogo entre o juiz, entre a magistratura e o advogado, continua sendo o pilar da democracia constitucional. Permitam-me também, neste momento, e aqui, em nome da diretoria e do Conselho, fazer um registro institucional importante e relevante. Temos a honra de receber, e aqui eu peço uma salva de palmas, todos os integrantes do Conselho Superior da Magistratura, cuja presença reforça, de maneira concreta, essa relação de respeito e cooperação entre o Tribunal e o IASP. Não está aqui, mas eu gostaria de registrar o apoio constante do desembargador Francisco Aguilar Cortez, um dos mais notáveis representantes da comarca de Casa Branca. Faço questão de registrar, que não está aqui, mas mandou a sua justificativa. Também registro o agradecimento da desembargadora Silvia Rocha, atual corregedora, como eu disse, que vem realizando um trabalho magnífico, técnico, extremamente sério, reconhecido, inclusive, por a sua gestão em importantes bancas da magistratura. Queria agradecer muito a presença da desembargadora Luciana Bresciani, uma votação expressiva da presidência da Seção de Direito Público. Em igual entusiasmo, gostaria de agradecer a presença do Dr. Roberto Solimene e também o desembargador Roberto McCracken, da presidência da Seção de Direito Privado, que, aliás, já encomendou estudos relevantes, não é? Sobre eventuais especializações em matérias estratégicas, demonstrando, todos eles aqui, que a abertura ao diálogo qualificado com a advocacia e a academia fazem parte de um diálogo responsável. Ao homenagearmos hoje o desembargador Francisco Loureiro, também é importante reconhecer, e aqui nós vimos no vídeo, os desafios contemporâneos que marcam o início da sua gestão.
O desafio permanente é manter esse padrão de excelência diante de uma imensa carga de processo, sem abrir mão da qualidade, da coerência e da segurança jurídica. Vossa Excelência tem sido muito feliz e humilde em sintetizar o dilema que o magistrado moderno acaba tendo no seu dia a dia. Julgar muito, julgar bem e julgar com a necessária celeridade. A isso se somam os desafios trazidos pelo uso da inteligência artificial no judiciário, tema que exige prudência, responsabilidade e reflexão institucional. O IASP ele está atento a esse debate e se coloca desde já como parceiro crítico e colaborativo do tribunal, para acompanhar e estudar com esse processo de transformação, sempre à luz da Constituição e as garantias do jurisdicionado. Mas me permitam aqui duas últimas colocações com um tom um pouco mais pessoal. O desembargador Francisco Loureiro é alguém que eu acompanho desde os primeiros dias da minha faculdade, né? Ainda estudante, tive a oportunidade de iniciar minha formação prática ao lado do professor Renan Lotufo, e ali, enquanto o desembargador Loureiro auxiliava o professor Renan, já se destacava como um professor extremamente perspicaz, inteligente, inquieto, que não apenas dominava a matéria, mas sabia transmiti-la. Acompanhei o desembargador Francisco Loureiro, tanto na pós-graduação quanto na graduação, sua dedicação em sala de aula, sua generosidade intelectual ao substituir professores, sua relação genuína com os alunos, sempre muito admirado, não apenas pelo conhecimento, mas pela sua postura e a vontade de ensinar. Além de magistrado exemplar, é um professor nato, um civilista refinado, um parceiro acadêmico leal, acima de tudo, um grande parceiro do Instituto. Tenho a honra, inclusive, de dividir com o desembargador Francisco Loureiro volumes ou curso de Direito Civil pela editora Revista dos Tribunais, que para nós, cadê a desembargadora Débora Brandão, que está aqui também, é um motivo de grande orgulho. E esse almoço, e aí me permitam uma segunda reflexão pessoal, ele é carregado de uma outra simbologia muito especial, Dr. Mariz, que em 2002, há mais de 20 anos, portanto, este mesmo instituto recebeu em uma das suas reuniões de almoço José Eduardo Loureiro, pai do homenageado de hoje, nosso sempre associado emérito. Passados 24 anos, recebemos agora o filho, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, que tomará posse solene na próxima sexta-feira, 6 de fevereiro. Por isso, meus amigos, é a história que se renova, é a vocação pública que se transmite, é o compromisso com o direito que atravessa gerações. E este encontro, presidente Loureiro, me permita, traduz aquilo que o IASP representa: a união entre a advocacia, o pensamento jurídico e o tribunal, sustentada por respeito, diálogo e valores republicanos. Querido desembargador Francisco Loureiro, essa homenagem é um reconhecimento pessoal e institucional e simboliza o que esperamos do Judiciário Bandeirante, o que defendemos como instituto e o que acreditamos como juristas: instituições fortes, éticas, transparentes e comprometidas com a Constituição. Receba nosso carinho, nossa admiração e nosso reconhecimento. O IASP se orgulha de tê-lo aqui, abrindo o ano de 26 conosco. Com vocês, Francisco Eduardo Loureiro. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero dizer que, para mim, mais do que uma alegria, é uma profunda emoção participar desse primeiro encontro almoço do Instituto dos Advogados
de São Paulo. E cumprimento todos os presentes na pessoa do Dr. Diogo Leonardo Machado de Mello, que é presidente do IASP, doutora Inês Maria dos Santos Coimbra, que é procuradora-geral do Estado de São Paulo, doutor Silvio Hiroshi Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar, e meus colegas de magistratura, desembargadora Silvia Rocha, corregedora-geral, Roberto Macraken, presidente da Seção de Direito Privado, Luciana de Almeida Prada Bresciani, presidente da Seção de Direito Público, Roberto Solimene, presidente da Seção de Direito Criminal, desembargadora Cláudia Fanucchi, representando o presidente do TRE, doutora Laura Matos Almeida, representando a APAMAGES, também o doutor Ivan Francisco Pereira Agostinho, representando o Procurador-Geral de Justiça, doutor Alexandre de Sá Domingues, que é o diretor tesoureiro da Ordem, representando o seu presidente, e doutor André Guilherme Lemos Jorge, secretário municipal de Justiça. Eu, além disso, não posso deixar de cumprimentar também os sempre presidentes, porque uma vez presidente, sempre presidente. Aqui presentes, eu vejo aqui, me desculpem se eu esqueci alguém, doutor Rui Celso Reale Fragoso, doutor Zé Horácio Ralph Rezende Ribeiro, Renato de Mello Jorge Silveira, que estão presentes aqui hoje nessa cerimônia. E, olhando o quadro de ex-presidentes do IASP, eu fiquei preocupado porque eu constatei que eu despachei, decidi casos de todos os presidentes de IASP, desde doutor Emílio Hipólito, que foi presidente em 79. De lá para cá, eu decidi casos de todos eles, o que representa que, nos últimos 45 anos, eu julguei e conheci e convivi com todos os presidentes do Instituto. E não posso também deixar de cumprimentar alguns amigos que estão aqui presentes, doutor Miguel Reale Júnior, a professora Judite Martins Costa, minha direta amiga, professor doutor Antônio Cláudio Mário de Oliveira, que, mais do que um amigo, foi um grande amigo do meu pai, minha professora também da Universidade de São Paulo, da PUC, com quem cursei mestrado em Direito Civil. Então, é uma alegria imensa vê-los todos aqui. E quero dizer o seguinte, que o tema que eu escolhi hoje, que foi a questão de Piero Calamandrei, a obra que ele escreveu, que inicialmente escreveu a primeira edição em 1935. E, na primeira edição, a obra chamava Elogio aos Juízes, escrito por um advogado. E o título foi muito mal recebido. E foi muito mal recebido porque a obra de Calamandrei contém muitas ironias, muitas críticas ao judiciário. E os juízes receberam esse título como uma provocação. E os advogados receberam o título como uma espécie de subserviência do Calamandrei ao judiciário, como se ele quisesse agradar os juízes. E por isso, o Calamandrei, a partir da segunda edição, ele trocou o título da sua obra e hoje ela chama Ele, os Juízes Vistos por um Advogado. E esse livro do Calamandrei, eu trouxe essa obra como um tema da conversa de hoje, porque alguns meses atrás eu tive na ASP uma homenagem ao professor Fábio Matteucci, falecido. E nessa homenagem ao professor Matteucci estava presente também o professor Flávio Archel. E nós debatemos na ASP, na homenagem ao professor Matteucci, a questão da relação entre a advocacia e a magistratura. E nós dois citamos o Calamandrei, e a aula acabou sendo sobre o Calamandrei. Então, me parece importante revisitar o que disse o Calamandrei. Muito do que ele fala é extremamente atual, carregado de profunda ironia. Mas muito do que ele fala tem que ser revisitado, levando em conta que, 90 anos depois, o número de processos
a velocidade, o aumento da digitosidade, o produtivismo e essas relações de massa impessoais que hoje permeiam a imensa maioria dos contatos entre advogados e juízes mudou a relação original que existiria entre a magistratura e a advocacia. Hoje, o grande dilema que nós temos na magistratura é um só: é a produção de massa e o fato de cada demanda ter por trás uma história. Como conciliar julgar muito e julgar bem? Esse seria um lema para toda uma gestão que se inicia agora: é julgar muito e julgar bem. Mas há uma certa contradição, um certo antagonismo entre proferir um número brutal de sentenças e proferir sentenças com os cuidados que cada ato merece. Afinal, atrás de cada sentença está uma vida, tem uma história. Alguém vai perder a liberdade, o patrimônio, as relações familiares serão invertidas. Então, esse dilema é o que aflige, esse dilema é o que angustia cada um dos juízes. Hoje, a litigiosidade é imensa. Os números de 2025 foram fechados agora, foram fechados a semana passada. E, em 2025, o Tribunal de São Paulo, falo só do Tribunal Estadual, não falo do TRF, não falo do Tribunal Militar, não falo da Justiça Trabalhista. Nós julgamos 9.543.320 processos. Ou seja, julgamos praticamente 10 milhões de processos em um ano, o que dá 800 mil processos por mês, o que dá 26 mil processos por dia, 18 processos por minuto, um processo a cada 4 segundos. É isso que se julga em São Paulo. O número é imenso, o número é imenso. Houve um acréscimo de produtividade? Houve. Nós julgamos 3% a mais em relação ao ano de 2024. A pergunta que se faz é: Loureiro, para onde nós vamos? Ou seja, se esse número de processos ele vai subir indefinidamente, vai inviabilizar o funcionamento do Poder Judiciário. É interessante que o acervo de processos do Judiciário de 2024 para 2025 caiu 13%. Em dezembro de 2024, nós tínhamos apenas 20 milhões de processos em andamento no Estado, um para cada 2 habitantes. E agora, nós temos 17 milhões, só 17 milhões e meio de processos em andamento. Isso pode levar a uma falsa imagem: bom, vocês conseguiram reduzir 2 milhões e meio em um ano, portanto, em 10 anos vocês terão 0 processos. Infelizmente, não é assim. O ano passado foi um ano atípico, porque nós julgamos muitas execuções fiscais, houve uma repercussão geral na área fiscal, e nós extinguimos centenas de milhares, milhões de processos na área, especialmente de execuções fiscais municipais. Loureiro, mas quantos processos entraram em 2025, no ano que se encerrou? Entraram 6 milhões e 700 mil processos em um ano. Maior ou menor que 2024? Aumento de 8,4% em um ano. Nós temos uma população de 45 milhões de habitantes, ou seja, 7 a cada 100 pessoas, a cada 100 habitantes de São Paulo teriam ajuizado uma ação no ano passado. Esse dado, aparentemente, ele é real. Ele é real porque nós temos, primeiro, os grandes litigantes. Nós temos pessoas que ajuizam, elas sozinhas, milhares e milhares, centenas de milhares de ações. E nós temos hoje um fenômeno que é difícil de mensurar, que é a litigância nacional. Como os processos são todos digitais e eletrônicos, eu posso recolher de qualquer lugar do país para qualquer lugar do país. Então, hoje, nós temos centenas, milhares de processos, ou milhões de processos, em que a parte não reside em São Paulo, o contrato não foi celebrado em São Paulo, o advogado não reside em São Paulo, mas a ação é juizada no Estado de São Paulo. Bom, Loureiro, mas qual a relação processo-juiz? Nós temos, basicamente, 2.400 juízes em primeiro grau, 360 desembargadores. Cada um de nós, portanto, estamos devendo hoje
6.600 processos. Nós estamos no cheque especial, pagando juros altíssimos. Cada um de nós tem que julgar, hoje, 6.600 processos. Qual foi a média de sentença que cada um dos juízes de São Paulo deu ano passado, dividindo o número total julgado pelo número de juízes? Cada um de nós julgou 3.590 processos, o que dá uma média mensal de 300 processos por mês, uma média por dia útil de 14 sentenças por dia. Essa é a nossa produtividade. E o grande desafio é como julgar 14 processos por dia, lendo, analisando, refletindo. Até a música subiu, porque só falta vir o Fred Krueger aqui para fazer uma intervenção depois desses dados sombrios. Mas, de qualquer modo, como julgar esse número de processos com o cuidado que ele merece? Essa é a grande tensão que existe hoje entre a advocacia e a magistratura. Ou seja, o advogado quer, e com absoluta razão, que o processo dele seja analisado com minúcia, com cuidado, que o juiz leia, reflita, estude e decida. E o juiz tem que fazer isso com 14 sentenças por dia. Esse é o dilema, essa é a contradição entre julgar muito e julgar bem. Esse excesso de processos, ele é bom ou ele é ruim? Vamos voltar ao Calamandrei, que foi um gênio. Dizem que foi o maior advogado do século XX, um grande advogado italiano. Hein? E o Calamandrei, ele diz que o excesso de processos tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o lado ruim é que ele é revelador de instintos antissociais doentios, ou seja, que ele diga muito, significa que nós estamos numa sociedade doente. E realmente, não há dúvida que nós vivemos numa sociedade desigual e que nós temos muitas deficiências na área de segurança, na área de habitação, na área de saúde, de moradia, e tudo isso deságua no Poder Judiciário. Vamos lembrar que o Poder Judiciário é inerte, nós não agimos de ofício, portanto, nós não criamos problemas, nós resolvemos problemas. Significa que cada um desses 7 milhões de processos que foram ajuizados no ano passado, existe alguém por trás provocando o judiciário, e nós, juízes, não podemos dizer não. A minha cota está preenchida hoje, volte amanhã. O EPROC, hoje, distribui 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, hoje, quando nós acordamos, nós vemos a nossa fila do que entrou na noite, não é? Quanto nós temos a mais para julgar que entraram na madrugada anterior, o que não é bom. Mas, de outro lado, o Calamandrei, ele fala que o excesso de processos é ruim porque mostra um lado doente da sociedade. Mas ele fala o seguinte também, que o excesso de processos tem um lado positivo, que é a confiança no sistema judiciário. As pessoas só ajuizam muitas ações porque, de algum modo, sabem que podem vencer, que haverá um judiciário isento, que haverá um judiciário íntegro que julgará suas demandas. Ele, Calamandrei, diz que a gente não deve ficar muito alegre quando as estatísticas judiciárias dizem que a litigiosidade está em diminuição. O recurso aos tribunais pode indicar firme resolução de defender a ordem social e sadia confiança na administração da justiça. No dia que todos os tribunais fecharem por falta de processo, diz o Calamandrei, ele entende que o mundo ficaria alegre porque não tem mais litígio, ou o mundo ficaria triste porque não há mais ninguém disposto a revoltar-se contra a prepotência alheia. Isso é dito pelo Calamandrei. Então, hoje, a nossa grande tarefa é como agilizar o julgamento dessa imensa massa de processos. Esse é o nosso desafio. Quais são as ferramentas que nós temos? Primeiro, nós vamos ter, já especializaremos mais a Justiça de São Paulo. Nós criamos, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, a quem sucedi na presidência, e foi um grande presidente, ele criou na gestão dele núcleos de julgamento. São núcleos 4
4.0. O que significa um núcleo 4.0? Significa que nós temos algumas demandas que são muito parecidas. Normalmente são teses jurídicas, não envolvem matéria de fato, e normalmente são questões que têm uma certa semelhança ao serem julgadas. Esses núcleos 4.0 atuam nessas áreas, e a ideia deles é dar tração ao número de julgamentos. Temos em primeiro grau e temos em segundo grau. Em segundo grau, nós temos na área de direito bancário, temos na área de plano de saúde. Hoje, na seção criminal, temos na área de execução criminal. Ou seja, tem matérias que são encaminhadas para o núcleo 4.0, não porque sejam menos relevantes, mas por quê? Elas envolvem teses jurídicas que dão ao juiz a possibilidade de julgar com maior velocidade. Esse juiz do 4.0, nós chamamos juiz de sangue nos olhos. Eles chegam a julgar 500 processos mês. Ou seja, isso dá mais velocidade de julgamento. Além desses núcleos, em segundo grau nós já temos, em primeiro grau temos alguns que funcionam muito bem, que julgam causas relativas só Detran, acidente de trabalho, outras ações coletivas que a doutora Maria Inês pediu e o tribunal concordou, e é um verdadeiro sucesso para evitar que o PM da região oeste do estado tenha um benefício que o policial militar da capital não tenha. Nós temos decisões uniformes para toda uma categoria. Além disso, nós temos que especializar as varas e também as câmaras. A experiência vitoriosa que nós tivemos foram as câmaras e as varas empresariais. É uma realidade, e todos nós juízes sabemos, que há processos e processos. Nem todo processo é igual. Quem disser que todo processo é igual, nunca julgou. Na verdade, nós temos processos que nós julgamos rapidamente, e nós temos processos que nós demoramos dias para ler, para que nós nos inteiremos do conteúdo e para que nós possamos redigir uma decisão. Por isso, a ideia foi tirar das varas comuns, que estão completamente assoberbadas por demandas de massa, as grandes causas empresariais, em número menor, mas que os juízes possam trabalhar com essas grandes causas com mais calma, com mais reflexão, com mais estudo. Essa experiência foi absolutamente vitoriosa. Agora, o mesmo caminho vai ser seguido pela justiça criminal. Hoje, eu há muitos anos não atuo no crime, eu sou um juiz civil, mas outro dia eu fui consultado por colegas de varas criminais, e a consulta que eles me fizeram, eu falei, puxa, mas isso não é direito criminal, isso é direito empresarial. Isso é extensão da responsabilidade patrimonial por criação de terceiras pessoas jurídicas ou fundos de investimento anônimos ou criptoativos que, a rigor, não estão no direito penal. São direito privado ou são direito empresarial. E eles fizeram uma consulta. Eu falei, mas estão julgando isso na vara criminal, junto com roubos, com tráfico, com estupros, ou seja, os crimes do dia a dia. E a ideia é especializarmos também a justiça criminal. Nós já temos 2 varas na capital, nós vamos ter que criar varas para todo o estado. Nós temos aqui um problema adicional, que é a segurança dos juízes. Os juízes que vão trabalhar com organização criminosa ficam naturalmente mais expostos. Eu recebo todo dia, de manhã, um relatório do meu setor de inteligência que me comunica as ameaças de morte sofridas pelos magistrados no dia anterior. E, normalmente, elas se referem a organizações criminosas. Então, a minha tarefa será criar varas especializadas em organização criminosa, todas na capital, com competência para o estado inteiro, não só para a capital, e também uma vara de garantias especializada em organização criminosa, para tirar da vara criminal esses grandes casos que ele, juiz numa vara comum criminal, não tem condições de julgar 50 réus, 150 testemunhas, um material relativo à escuta telefônica, quebra de sigilo bancário, que normalmente reúne milhares e milhares de páginas. Ele não tem como parar a vara que ele preside, tem réus presos, tem pauta para cumprir, para se dedicar a um único processo. Então, isso é importante. O que mais? Teremos que criar já, e nós já temos que ampliar,
novas varas de violência doméstica. A violência doméstica tem sido combatida de forma rigorosa, tanto pela lei, a Lei Maria da Penha, uma excelente lei, como pelo incremento, pelo fortalecimento pelo Poder Judiciário, mas é insuficiente. Hoje, cerca de 45% dos boletins de ocorrência lavrados no estado de São Paulo se referem à violência doméstica, essa verdadeira chaga. Então, nós temos que reforçar a estrutura das varas de violência para tentar combater esse mal que assola o nosso Estado. Que mais? Temos também, para agilizar os julgamentos, uma palavra que os advogados temem, e eu temo que deu até uma indigestão depois do almoço em vocês, que é EPROC. O EPROC, eu brinquei hoje com juízes, que há duas coisas certas que são imutáveis, a morte e o EPROC. Disso nós não temos como fugir. O EPROC é um programa que já está em implantação, já está no direito privado, irá para as varas de família, e no final do ano nós também implantaremos nas varas criminais. E não tem como nós fugirmos do novo programa, porque houve uma determinação de Brasília para que nós abandonássemos o programa privado que nós tínhamos, que era o SAGE, e fôssemos para o EPROC. O EPROC, ele, mais do que um novo programa de computador, ele vai mudar as rotinas de trabalho tais como nós as conhecemos. E por quê? Porque ele tem o verdadeiro processo eletrônico e o verdadeiro processo digital. Ele é um programa que cumpre ele próprio as decisões dos juízes. Ou seja, nós despachamos e o programa cumpre sem que haja necessidade de intervenção do cartório. Isso vai provocar uma profunda alteração em 2 anos. Eu acredito que em 2 anos nós devamos ter já algo de 17 milhões de processos no EPROC, mantida a média de 6 ou 7 milhões de processos por ano. Em 2 anos, basicamente, todo o acervo de São Paulo deverá estar no novo programa. A grande novidade desse programa é o juiz decide, o programa cumpre e devolve para o juiz. Para o juiz é terrível, porque o processo não sai da fila de conclusão. Ele despacha, o desgraçado volta em meia hora. Mas, por quê? Porque eu preciso fazer uma pesquisa patrimonial, no Bacenjude, etc. O programa faz. Eu preciso que o advogado da parte contrária se manifeste em 5, 10 ou 15 dias. Ele programa, certifica o prazo e devolve o processo para sua filha. Então, o atraso do cumprimento cartorário e a movimentação por si só tende a diminuir de 70% a 80%. O que isso vai provocar? Vai provocar uma completa mudança do que nós entendemos por unidade cartorária. Nós, advogados e juízes mais velhos, sempre tivemos o cartório como uma unidade de trabalho, que você conhece o diretor, conhece o escrevente, conhece o juiz. Isso tende a desaparecer. E tende a desaparecer porque o cumprimento vai ser diminuído. Nós deveríamos ter grandes unidades cartorárias, cumprindo poucos processos, porque o programa cumpre, e um reforço nos gabinetes de juízes para poder julgar com a velocidade com que o processo vai retornar à conclusão. Então, tudo isso será feito para tentar agilizar o julgamento. A segunda palavra maldita que nós vamos ter que usar, e não tem jeito, chama-se inteligência artificial. É claro que os advogados têm o receio, e aliás fundado, que eu tenha o famoso botão escrito sentença. O botão sentença é aquele botão que eu aperto e sai uma sentença do outro lado. É o sonho dourado de todo juiz assoberbado. Esse botão não existe e não existirá. A IA, ela está muito bem regulada pelo CNJ e todo o poder decisório continuará na mão do juiz. Ou seja, a inteligência não decidirá se o réu será absolvido ou condenado, se a ação é procedente ou improcedente. Nós diremos a solução que nós queremos, diremos os fundamentos que eu pretendo dar àquela decisão. E ela, inteligência artificial, vai procurar nos arquivos e nos locais que eu indicar. Lorena, mas a IA não alucina? Sim, pode alucinar, mas a ideia
é controlar as alucinações da IA através de prompts, através de mecanismos que refreiem isso. Isso vai permitir ao juiz uma coisa que é o nosso grande dilema, que é 70% do nosso tempo nós nos dedicamos a julgar ações massificadas. Nós julgamos ações que não precisariam especificamente da nossa intervenção. E é devolver ao juiz o tempo que ele deve ter para julgar as causas mais complexas, para colher prova, para poder estudar, se debruçar sobre os casos difíceis e fazer realmente uma sentença elaborada, uma a uma, com extremo cuidado. O que é de massa deve ir para IA, o que é específico fica com o juiz para ele decidir. E, finalmente, nós vamos ter que continuar o combate ao que nós chamamos de litigância abusiva. Muitas pessoas dizem, mas isso é algo contra a advocacia? Não, é a favor da advocacia. Todos os advogados que hoje estão sentados aqui têm demandas verdadeiras, demandas corretas, em que ele procura defender o interesse do seu cliente. Não são demandas falsas. A litigância abusiva, ela não é advocacia, ela é modelo de negócio. São pessoas que, embora tenham inscrição na OAB, ajuizam dezenas, milhares de ações, usando mecanismos ilícitos. E isso assoberba o Poder Judiciário, tira recursos de julgamento. E quando eu julgo uma demanda abusiva, eu deixo de julgar uma demanda dos senhores. O meu tempo é um só, o meu dia tem 24 horas. Ou eu julgo aquilo, ou eu julgo isso. Nós não temos ideia do que está acontecendo. Nós temos casos que nós temos grandes litigantes. Eu criei um núcleo 4.0 para julgar grandes litigantes, pessoas físicas no polo ativo. E descobrimos que uma pessoa humilde, muito simples, ajuizou em 2024 95 ações. Falei, mas que ela litiga mais do que a minha sogra, não é? Quem é essa pessoa terrível, não é? Que ajuizou 100 ações, ajuiza 10 ações por mês. Não é? Quem é essa pessoa? E nós descobrimos que, na verdade, é uma pessoa muito humilde, que ela tomou empréstimos em bancos, créditos consignados, e para cada contrato de crédito consignado, o advogado discute cláusula a cláusula em ação diferente. A cláusula número 2, ele quer discutir, ajuiza uma ação. A cláusula número 5, ele quer discutir, ajuiza uma nova ação. Então, um contrato se converte em 5 demandas. Um apartamento é entregue com defeito. A porta não está fechando, não fecha, há uma rachadura na parede. É ajuizada uma ação para cada defeito e não uma ação para todos os defeitos. É uma multiplicidade de ações. Há advogados que nós chamamos as partes e falamos, o senhor ajuizou essa ação? Ele falou, nunca ajuizei. Algumas procurações falsas, muitas, e outras que a procuração é verdadeira, a demanda é falsa. A parte vem falar, eu dei a procuração para outra causa, mas não para essa, eu não quero discutir esse contrato, eu devo, ou seja, estou absolutamente surpreso. Sempre conto que o ano retrasado eu pousei vindo de uma viagem nacional e o avião atrasou. Enquanto eu esperava a minha mala na esteira, pegar a minha mala, eu recebi um SMS já de alguém que falou, quer vender seu crédito? Eu falei, mas que crédito? Crédito contra quem? Contra o voo número tal, de tal companhia, que atrasou 5 horas e você pode vender o crédito. Eu falei, mas incrível. E eu, obviamente, falei, eu quero. Para ver de onde a pessoa ia. E eu fiquei espantado, que eu interagi inicialmente com um chat, e depois entrou alguém na linha e falou, o senhor quer vender? Eu falei, mas como é que funciona? E ele falou, o senhor vai preencher uma sessão de crédito? Eu falei, claro. Vai fazer um relatório dramático do que aconteceu com o senhor, pinte com cores fortes, e passe uma procuração, outorga a procuração e eu fiquei espantado, para um fundo de investimento que tem ação na Bolsa de Valores. E eu falei, bom, mas por que vou passar a procuração se eu cedi meu crédito? Eu não sou mais o credor. Ele falou, isso é fundamental. Porque se o fundo ajuizar a ação, obviamente, nenhum juiz vai dar dano moral. Então, ele ajuiza a ação em meu nome, que não sou mais credor. E a sessão de crédito só é juntada
no momento da execução. Isso chama-se demanda abusiva. Nós chamamos o judiciário de predatória. O nome abusivo fica mais suave. Mas são demandas criminosas e isso nós temos que combater, porque não há como nós prosseguirmos com essa questão. Bom, vamos passar para outros temas, mais ou menos, que é a questão central da confiança no Poder Judiciário. Há um autor chamado Alexander Hamilton, que em 1788, ele escreveu, foi um dos pais da Carta Americana, ele escreveu que o judiciário é o poder mais fraco, porque ele não tem nem o cofre e nem a espada. E que as decisões do Poder Judiciário, elas se sustentam não só na lei, mas elas se sustentam especialmente com base na sua credibilidade, na confiança que a pessoa deposita nos juízes. Por isso, é fundamental que nós zelemos pela integridade do Poder Judiciário. No último biênio, eu fui corregedor-geral. E nós não demos publicidade aos casos disciplinares como não devemos dar. Mas nós tivemos casos, sim, de improbidade. Juízes foram colocados em aposentadoria compulsória, que é a pena administrativa mais grave que eu tenho, mas com a recomendação e com o pedido ao Ministério Público para que ajuizasse ato contínuo, ação civil ou ação de improbidade para perda do cargo. É fundamental que nós façamos o dever de casa, que nós cortemos na nossa própria carne. Caso contrário, se torna plenamente compreensível que a população não deseje, não queira que o poder que nós temos, que é o poder de julgar e decidir a vida das pessoas, repouse em alguém cuja honestidade, habilidade ou comportamento pessoal seja, de algum modo, questionável. O que está em jogo não é só a credibilidade da magistratura. O que está em jogo é a magistratura como instituição. Há um livro espetacular, que eu acho que a maioria dos senhores leu aqui, que Como as Democracias Morrem. Esse livro, escrito pelo Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, que são professores de Harvard, o que eles dizem, basicamente, é o seguinte, que as democracias morrem no exato momento que autocratas, verificando que o judiciário é fraco, eles propõem a substituição dos juízes por pessoas de sua confiança, subalternos a ele. Esse é o primeiro passo por uma democracia se converter em ditadura. E é isso que nós temos que tratar. Manter o prestígio, manter a confiança do público, na independência das cortes, na integridade do seu juiz, na eficiência do nosso serviço, na coerência das nossas decisões. Finalmente, para encerrar minha fala, que já está muito longa, vamos tratar de um tema que tem causado aos advogados alguma inquietação, que é a resolução 591 do CNJ, que trata dos julgamentos virtuais, que, na verdade, o CNJ chama de julgamento assíncrono, não é? Que são os julgamentos à distância, e que basicamente diz o seguinte, que hoje todo julgamento pode ser feito de forma virtual, de forma à distância, já que o pedido de destaque, o juiz não é obrigado a aceitar o pedido, e só se um membro da turma julgadora pedir destaque que ele vai para a sessão presencial. A pergunta é, Loureiro, o tribunal foi ouvido ou não? E a resposta é não. Na verdade, o CNJ trouxe para São Paulo um problema que nós não tínhamos. O Supremo tem um problema de pauta de julgamento, que todo mundo quer falar presencialmente no Supremo. E se eles deferirem o pedido, a pauta vai para 2040. Nós, em São Paulo, não temos este problema. Mas o fato é que a resolução veio e hoje nós temos essa questão do julgamento síncrono e assíncrono. Os advogados fazem pedido de destaque e o relator defere ou indefere a seu critério. Eu perguntei para alguns ministros do Supremo, eu
conheço vários ministros do Supremo, privo da intimidade, da amizade de alguns, e perguntei: qual é o percentual dos pedidos de destaque que vocês deferem? Ele falou: não muitos, um a cada 500 ou a cada 1.000. Eu falei: bom, então é pouco, não é? Então, por quê? Porque o Supremo tem problema crônico, agudo, de não colocar na pauta presidencial, porque eles não têm espaço, coisa que nós não temos. O fato é que isso vai mudar também as relações entre advogados e juízes, ou seja, o advogado mandando um link com uma gravação de uma sensual e o juiz tendo que ouvir um link e não o advogado presencialmente. O Calamandrei, vamos voltar para o Calamandrei, ele tinha uma frase espetacular. Ele disse o seguinte: a brevidade e a clareza, quando conseguem estar juntas, são os empenhos mais seguros para corromper honestamente o juiz. Isso é uma bela frase, né? A brevidade e a clareza são maravilhosas e realmente nós apreciamos muito, né? Mas o fato é que isso vai provocar e vai criar as tensões entre a magistratura e a advocacia e vai depender de cada Câmara de julgamento. Algumas câmaras vão deferir os destaques, outras câmaras vão deferir os destaques em casos mais complexos, e algumas câmaras vão trabalhar com poucos destaques, porque é isso o que está na resolução do Conselho Nacional de Justiça. Bom, para encerrar a minha fala, vamos trabalhar um pouquinho com as distinções entre a magistratura e a advocacia. E eu me lembro que meu pai, doutor Maurice, está aqui, e meu pai ficou profundamente desgostoso quando eu fui aprovado na magistratura. Eu me lembro que um integrante da banca me encontrou na rua, depois do meu exame, esse tipo de coisa, e falou: pô, olha, o teu filho foi muito bem no exame. Ele falou: você me faz um favor, tem condição de reprová-lo? Eu ficaria profundamente feliz com isso. E quando eu comuniquei a ele que eu tomaria a posse, ele falou na sala dele, tinha uma bela sala, falou: está despedido. Eu falei: não, mas eu vou tomar posse. E ficou uns 3 meses sem falar comigo. Tal a indignação de ter deixado a advocacia e ingressado na magistratura. As profissões, as atividades são muito diferentes. Talvez a atividade do advogado ela exija mais talento do que a atividade do juiz. Por quê? Porque o advogado tem que defender um ponto de vista que nem sempre é fácil. Isso exige um talento especial, que é o de convencer alguém de um ponto de vista que às vezes é muito bom e às vezes é péssimo. De outro lado, o juiz tem uma tarefa que é mais fácil, que é escolher a melhor tese para julgar. Mas, em contrapartida, ele tem uma tarefa angustiante, que é decidir a vida das pessoas, escolhendo uma tese que julgar é um ato quase divino, mas que é exercido por pessoas que têm todas as fraquezas do homem. Isso causa dificuldades. A vantagem de ser juiz é, primeiro, não ter cliente. Isso é um céu. E é interessante porque o Calamandrei tem uma frase muito engraçada, que incrível que um cliente, ao contratar um advogado, ele procura as qualidades opostas a que os juízes apreciam. Normalmente ele quer um advogado extremamente agressivo, um advogado falando: você tem os caminhos para chegar a esse resultado, que são as questões que nós, juízes, não gostamos de um advogado, mas que os advogados, mas que os clientes procuram. Não é fácil ter cliente. A segunda vantagem de nós, juízes, é que não temos que lidar com juízes. Olha que coisa boa. Isso é uma grande vantagem. Ou seja, não há indeferimento, não é? Eu não indefiro o pedido do Macraque, nem a Luciana indefere o pedido meu. Isso é uma vantagem imensa, mas não tem preço. Não é? E lembrem vocês que a pior, também falou Calamandrei, a pior desgraça que pode acontecer a um advogado é ter como cliente um juiz. Não é? Porque o juiz vai dizer para ele como faz, o que ele acha, vai reclamar do resultado, o que normalmente não funciona. Em suma, a conclusão da minha fala é a seguinte:
Nós, advogados e juízes, vocês, advogados, nós, juízes, temos uma... Isso o Calamandrei fala também. Temos uma relação que é de amor. Mas toda relação amorosa tem altos e baixos, não é? Às vezes, já encontrei advogados saindo de julgamentos no tribunal, eles estavam oralmente furiosos porque tinham sido derrotados. São como ciúmes de namorados, não é? Ou seja, aquelas brigas que acontecem, mas que depois de um tempo tudo volta às boas, não é? Vamos lembrar o seguinte: a advocacia e a magistratura, elas obedecem a um princípio, que é o princípio dos vasos comunicantes. Eu não posso baixar o nível de uma sem que automaticamente eu baixe o nível da outra, exatamente na mesma medida. O Calamandrei propõe a seguinte fórmula para que juízes e advogados tenham uma relação perfeita. Seria fundamental que todo advogado fosse juiz 2 meses por ano, e também o inverso. Assim, nós, juízes e os advogados, eles aprenderiam a se compreender e a se desculpar, eles se gostariam mais. Finalmente, é preciso que advogados e juízes lembremos a cada dia que o grande protagonista do sistema judiciário não é o juiz, não é o advogado, não é o promotor de justiça. O grande protagonista é a parte. A parte. É para a parte que o sistema existe. É a parte que sustenta o sistema. Ela é que nos paga. Por isso, é fundamental que todo juiz, ao acordar de manhã, ele se preocupe com o processo que ele vai julgar e que ele faça a seguinte pergunta. O bom juiz faz isso. Se eu fosse a parte, eu gostaria de ser julgado por ele? Se ele responder que sim, ele está habilitado para proferir sentença. Essa é a grande tarefa do juiz. Última frase do Calamandrei. Só onde os advogados são independentes, os juízes podem ser imparciais. E ele diz o seguinte: para encontrar justiça, é preciso ser-lhe fiel. A justiça, como todas as divindades, só se manifesta a quem nela crê. Muito obrigado por me ouvir. Obrigado, presidente Francisco Eduardo Loureiro. E para que Vossa Excelência não esqueça da advocacia, eu pediria ao Dr. Rui Fragoso que viesse aqui dar uma lembrança, deixar uma lembrança a Vossa Excelência, uma lembrança que o Instituto guarda com muito carinho, que é uma lembrança de seu pai enquanto esteve aqui na nossa reunião almoço. Por favor, presidente Rui Fragoso. E eu gostaria de deixar também uma placa de homenagem ao presidente Francisco Eduardo Loureiro, que agradece, o Instituto agradece a exposição realizada na reunião almoço do dia 2 de fevereiro de 2026, desejando a Vossa Excelência uma profícua gestão e tenha no Instituto a casa de diálogo e de contribuição a tudo aquilo que Vossa Excelência nos trouxe. Muito obrigado.